Paranaguá está sendo acusado, por pacientes de abuso sexual durante as consultas. A gente fala que quando as reportagens são mostradas aqui no Balanço Geral, sempre aparece mais, principalmente em casos como esse. E foi o que aconteceu, por isso a Bruna Frenner voltou a Paranaguá hoje. Ô Bruna, e os depoimentos que você ouviu, as pessoas que você conversou, os depoimentos são surpreendentes e assustadores até, né? Jasson, a gente fica com aquela pergunta, né? Como que esse médico ainda está atuando? Como que ninguém parou esse homem ainda? Eu fico sem entender realmente, viu, Jasson? Porque, é claro, existe, a presunção de inocência, a gente tem que cuidar, mas acontece, Jasson, que a gente não está falando de uma mulher, de duas. Pelo menos, até agora, são 10 vítimas desse homem. Mulheres que não se conhecem entre si. Elas foram se conhecer após a primeira denúncia surgir aqui no município, num jornal impresso aqui do município, tá? Porque começaram as denúncias, então uma ficou sabendo da outra. E elas resolveram, então, gravar a entrevista, procurar a Polícia Civil. Agora, o que está acontecendo? A gente vai ouvir uma das entrevistas que a gente fez hoje pela manhã é de uma ex-funcionária do Hospital do Litoral aqui do Paranaguá, Hospital Regional do Litoral de Paranaguá. Ela trabalhou lá entre 2009 e 2014 e nessa época ela vai relatar pra gente então quando ela foi agarrada por esse mesmo médico. Vamos ouvir o relato dela. Eu saí do meu setor e ele saiu do centro obstétrico. A gente deu de cara um com o outro. Ele me agarrou pelos 2 braços, me balançou e disse: "Você não sabe a vontade que eu tenho." Eu levei um susto muito grande, nunca imaginei uma pessoa dentro do hospital me agarrar, nunca passei por isso, alguém me agarrar dessa forma, foi assustador. Aí eu disse pra ele: "Se você não me soltar agora, eu vou começar a gritar." Aí ele me soltou e completou dizendo: nervosinha você? Pois é, nervosinha você, né? Ela teve que ouvir isso ainda de um colega de trabalho, né? Teve que ouvir isso do colega de trabalho, porque até então ele era um colega de trabalho dentro desse hospital, mas ela não foi a única. Essa mulher ainda disse: "Bruna, eu vou relatar pra você o que eu vi. Eu sou testemunha de outros casos que aconteceram dentro desse hospital, que inclusive, esse hospital, na época, também não foi para frente a denúncia, nada aconteceu, essas pessoas continuaram trabalhando lá dentro junto com esse médico, o que é mais absurdo ainda." Ela vai relatar agora dessas outras colegas. Vamos ouvir. Eu tenho conhecimento, e não é boato, porque eu escutei isso até da vítima, de uma delas, que outra funcionária foi agarrada na rampa, da mesma forma, abordada de forma agressiva, e teve uma outra funcionária dentro do centro obstétrico que ele ejaculou nas costas dela. Ela estava trabalhando, sentiu uma coisa quente caindo nas costas. Quando ela se virou, ele tinha ejaculado nas costas dela. Ouviram bem, gente, o que aconteceu? Imagina você estar trabalhando, daqui a pouco você sente algo estranho nas suas costas. Já pensou nesse absurdo? Foi o que aconteceu dentro desse hospital. Esse é o relato. Essa mesma mulher que conversou com a gente, que relatou tudo isso e que também foi vítima desse médico, afinal de contas ela foi agarrada por ele dentro do hospital, o que ela falou é o seguinte: "Bruna, todo mundo aqui em Paranaguá, metade da cidade, sabe o que está acontecendo. Sabe o contexto de toda a história, sabe a fama do médico. Inclusive, ele está em grupo de WhatsApp da comunidade médica, que o que está acontecendo? Quando eles falam, todos os médicos, poxa, mais uma vez esse médico vem à tona e até agora ele continua trabalhando, então é vergonhoso até mesmo para a classe médica." E ela fala, então, nessa entrevista, em relação ao pedido, o pedido realmente que algo aconteça para que esse médico seja realmente impedido de atender novamente. Olha só. Nós queremos justiça, nós queremos que exista a denúncia para o Ministério Público, nós queremos que isso vire um processo
ninguém quer vingança. Nós queríamos que esse médico seja parado de uma vez. Então pede, né, que a denúncia realmente vá para frente, que o Ministério Público ofereça essa denúncia e que esse médico pare de uma vez por todas de atender finalmente as pacientes aqui em Paranaguá. Jasson, a gente também conversou com o delegado Nilson Diniz, né, da delegacia aqui de Paranaguá. Afinal de contas, Jasson, existe sim um inquérito, tá? O inquérito já foi não, né? Vamos ser bem sinceros aqui, demorou, né? Mas o inquérito, então, está instaurado. Pelo menos 10 vítimas agora já fizeram um boletim de ocorrência. Vamos ouvir o delegado. Já tem 10 investigações instauradas na subdivisão policial para apurar eventuais crimes contra a dignidade sexual. A partir do momento que foi noticiado o primeiro fato, outras vítimas se sentiram encorajadas, começaram a procurar a Polícia Civil e imediatamente foi dispensado o atendimento de forma a preservar a dignidade dessas mulheres e já instauradas imediatamente essas investigações. Eu perguntei para o delegado, né, porque algumas mulheres, Jasson, falaram importunação sexual, outras abuso sexual, outras estupro de vulnerável. Por quê? Porque a gente tem o relato, inclusive está aqui no meu celular, isso não vai para o ar hoje no Balanço Geral, de uma das vítimas, Jasson, falando o seguinte: Bruna, eu fui dopada durante a consulta. Dopada, só que essa mulher está com medo de falar. Eu estou tentando convencê-la. A produção do Balanço Geral está tentando convencer essa mulher de dar entrevista, de falar, tá? E o que ela está falando? Em estupro, porque ela teria sido dopada. O delegado fala, então, em quais crimes esse médico pode sim responder. Vamos ouvir. A notícia, ela gira em torno de crimes contra a dignidade sexual, como eu mencionei, e a grande maioria violação sexual mediante fraude, tá? Mas há casos que podem receber um tratamento diferente de acordo com o que foi noticiado. Então, primeiro, ao relato da vítima, vamos coletar outros elementos informativos para aí sim chegar a uma conclusão de que crime realmente foi praticado. Jasson, olha, eu não sei você e a doutora, tá? Mas eu escutando tudo isso, o nosso repórter cinematográfico também, dá aquela sensação, alguma coisa tem que acontecer, Jasson. Não é possível, sabe? A gente sabe que existe sim já, né, a investigação do próprio Conselho Regional de Medicina, que existe o inquérito, mas eu tô falando aqui, Jasson, de situações que aconteceram desde 1996 que a gente tem conhecimento. Que foi a vítima que foi ouvida aqui pelo Balanço Geral. E a mais recente agora de maio, que também gravou com o Balanço Geral. E relatos, assim, que me incomoda muito como mulher, acredito que também a doutora Márcia, quem esteja em casa assistindo, e principalmente, Jasson, imaginar que se ele atende aqui no Sistema Único de Saúde, eventualmente outras meninas, garotas jovens, né, podem procurar esse médico, às vezes nem entender que aquilo está passando dos limites de uma consulta profissional, Jasson. Pois é, eu acho que a sensação que a gente tem, o que a gente sente realmente é nojo, sabe? É nojo de tudo isso. De saber que um profissional da saúde, que é quem você busca no momento que você precisa daquele atendimento médico e que você precisa daquela atenção, muitas vezes em momento de fragilidade que a pessoa está, né? E você busca ali o tratamento, busca ali uma força e encontra o quê? Alguém que aproveite desse momento para cometer algum abuso. E o que chamou a atenção agora, nessa segunda reportagem que você está fazendo em Paranaguá, Bruna, né, levantando esses casos com essas mulheres vítimas, né, é o fato de também não serem só pacientes dele no consultório, colegas de trabalho. Porque esse fato agora é um fato novo, quer dizer, ele também abusava das colegas de trabalho, segundo o que uma testemunha disse e gravou com a Bruna Frenner. Então, quer dizer, o caso é muito mais sério. E a pergunta que eu faço à senhora, doutora Márcia, que é importante que as pessoas, mesmo aquelas que tenham sido abusadas há 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos atrás, procurem a polícia. Por quê, doutora? Bem, Jasson, primeiro, nós entendemos que as vítimas, muitas não procuraram ainda por vários motivos, né? Primeiro, por causa do próprio machismo, ou seja, eu sou uma mulher que estava num consultório sozinha, ninguém vai acreditar em mim, ele é um médico e eu sou uma paciente ou eu sou uma funcionária, então isso não vai ser valorizado. Quando eu falo em machismo, é aquele assim, coisa de homem, isso acontece, essas frases
horríveis que a gente ouve a nossa vida inteira e que é o que dá o asco e a preocupação. Mas sim, é muito importante que as mulheres façam seus relatos. Ah, mas já aconteceu há tanto tempo, talvez tenha prescrito, enfim. Não se preocupe com isso, porque a tua palavra vai fortalecer a palavra de outra mulher. Quando a gente fala de uma mulher fazendo um relato que isso aconteceu comigo, e nesse momento a gente pega e diz assim, isso é crime. Isso foi um abuso que você sofreu mediante fraude, porque ele estava exercendo uma função lícita e te convenceu naquele momento de que isso poderia ser algo que podia ser feito, ou em outras condições. Mas na hora que uma mulher faz um relato, que uma menina faz um relato, dizendo, aconteceu isso comigo, outra se toca. É por isso que quando se começa a produção de provas desse tipo de crime, surgem outras vítimas, a outra vítima diz assim, mas isso aconteceu comigo. Então, realmente, eu achei estranho, e era estranho, porque a mulher acha estranho. Mas ela fica naquela dúvida, porque lá tem um médico do outro lado, dizendo que o procedimento está correto. Então, é importante, sim, que elas façam esses relatos, não só para que ele seja punido pelo seu crime, mas para que haja essa informação a outras mulheres de que esse crime ocorreu também com você e que a outra mulher se sinta também, de certa forma, acolhida pela solidariedade da outra. Bruna, o que acontece agora, Bruna? Jason, o que acontece é que outras vítimas, então, podem sim, devem, na verdade, procurar a polícia. Inclusive, isso o delegado falou pra gente hoje, falou incentivar que as mulheres realmente criem coragem, né? Porque é feita de forma anônima essa denúncia, né? Então, elas não precisam ter medo em relação a isso. É que a gente espera, né, que o inquérito seja finalizado o quanto antes, que essa denúncia realmente seja levada, então, para o Ministério Público e que tudo isso vá adiante, né, Jason? Que esse médico realmente seja impedido de exercer a profissão dele aqui em Paranaguá. Aqui em Paranaguá é o mínimo, né, Jason? Agora não tem como a gente esperar, né, ficar aqui passivo diante de uma situação dessa, sendo que a gente está ouvindo esses relatos dessas mulheres de todas as idades, viu, Jason? Tem menina nova, como eu falei, 16, 17, 18 anos, algumas delas na primeira gestação, né? Algumas delas que não entendem muito bem como que é uma consulta no ginecologista, né? Por isso mesmo, às vezes, a dificuldade de entender que aquilo está passando do limite. E outras, como você viu, né? Que nem se manifestaram ainda, Jason, que passaram por essa situação dentro do hospital em que trabalhavam com o médico, Jason. Ok, Bruna Franer segue acompanhando esse caso, né? E a gente, tendo novidades, nós trazemos aqui no Balanço Geral. Obrigado para você, Bruna, que segue fazendo a reportagem. Bom retorno também a Curitiba. Obrigado, Bruna. Atenção, atenção, vem comigo aqui agora que tem um novo capítulo no caso da morte da lutadora Michele Chinol, de 39 anos, que foi morta, teve o corpo encontrado dentro do porta-malas de um carro aqui em Curitiba. 2 pessoas foram presas suspeitas pelo crime, mas a investigação pode estar tomando, atenção, essa investigação pode estar tomando um novo rumo e você tem acompanhado comigo capítulo a capítulo dessa história. E quem tem mais detalhes para mim agora é o nosso Thiago Silva. Chega mais, Thiago. Pois é, Jason, ontem a gente acompanhou ao vivo aqui no Balanço Geral uma cariação entre os principais